Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Mateus 17, 22. Deus é maravilhoso, não é mesmo? Ele é lindo. Deus é lindo, Ele é maravilhoso. Hoje de manhã o Senhor falou conosco um pouco sobre Jesus. A formosura dele é algo assim, absoluto. Mateus 17, 22. Todos abriram? Amém? Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Matá-lo-ão e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Podeis assentar. Jesus na Galileia sempre conversava com eles, não era uma coisa esporádica. Jesus sempre falava com os discípulos sobre as coisas reais e verdadeiras das quais iriam acontecer. Jesus poderia ter poupado seus discípulos? Não. O objetivo do Evangelho nunca foi poupar discípulo. O objetivo do Evangelho é esclarecer discípulos. E mesmo sabendo Jesus que eles iriam entristecer-se, Jesus disse. E eles estavam tristes. Tristes porque sabiam que o Filho do Homem, Jesus, estava falando de si mesmo. Tristes porque eles entendiam superficialmente o que ia acontecer, mas entendiam. E eles não queriam que nada de mal acontecesse com o Mestre. E eles estavam muito tristes. Para ajudar, aconteceu uma coisa muito estranha. Eu não sei como você vê essa passagem, se você já leu ou não. Mas nessa passagem aconteceu algo muito esquisito com Pedro. Esquisito. Não muito diferente do que acontece com muitos crentes dia. Pedro fica muito constrangido com a pergunta que alguns fizeram. Pagava-se dracmas, era o imposto do templo. Esse imposto aqui nada tinha a ver com Herodes ou com Roma. Era o imposto do templo. Como a palavra do Senhor manda, que se pagava um imposto no templo para resgate da alma. E Jesus não havia pagado o imposto, e nem Pedro. Todo judeu tinha que pagar esse imposto. E eles voltam para Cafarnaum, que era o centro do ministério do Senhor Jesus. E ali Pedro é abordado por uma questão, uma pergunta. Eu quero começar a mensagem nesta noite falando sobre essa sensação de Pedro que não foi boa. Sabe, essa sensação assim de falta, de compromisso não feito, de dívida. Parece que o Mestre está devendo para você, devendo o milagre que ele prometeu, devendo o resgate que você esperava, devendo o refúgio. Às vezes, alguns crentes se sentem assim, como se Jesus estivesse devendo alguma coisa para eles. Alguns não esboçam, você nunca vai ouvi-los falar sobre a dívida do céu, a dívida do Mestre, mas eles ficam meio jururu, sabe? Meio tristes. E eles não falam para ninguém, mas eles se sentem fracassados. E parte desse fracasso, eles reportam o Mestre. Não de uma maneira explícita e clara, mas pelo comportamento dos corações deles, eles reportam isso ao Mestre. Versículo 24. E chegando eles a Cafarnaum, onde era a residência de Pedro, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Eu tinha adiantado para você, né? Você já sentiu como se Jesus tivesse falhado com você? Já sentiu como se o Senhor não fez, não completou aquilo que deveria, que ele poderia ter caprichado mais, ele poderia ter ido na frente, evitado, ele poderia ter amenizado as coisas para o seu lado? Quando Pedro ouve aquela cobrança, seu mestre não paga as dracmas, ele fica já estava triste.
Aí vem aquela sensação assim, peraí, eu sirvo um senhor que esqueceu de pagar, que não tinha dinheiro para pagar, que... Aquelas frustrações que às vezes assombram alguns crentes, que se sentem meio desamparados e meio pressionados pela cobrança da vida. E aí, seu mestre não está vendo que você está sofrendo? E aí, seu mestre não viu o que estava acontecendo? E ele permitiu que a sua família sofresse esse assombro? E aí, seu mestre sabia tudo e via tudo e não fez nada? A Bíblia diz assim, no versículo 25, Pedro responde prontamente, sim, ele paga, claro que paga. Mas eles não haviam pago. Mas ele disse, o mestre paga. E entrando em casa, e Pedro mais constrangido do que inicialmente, estava só triste, mas agora juntando aquela tristeza daquilo que Jesus diz, mas como? Ele é o Salvador, tudo bem, eu sei, mas ele vai morrer tão poderoso. Sabe aquelas complicações que existem na cabeça dos crentes? Peraí, eu sou salvo, faço parte do reino, e eu faço isso, isso e isso, como eu estou passando por isso, e eu tenho promessas na minha vida, e como está acontecendo, e por que está acontecendo, quantas interrogações e porquês. E ele entra dentro de casa, e Jesus olha para ele e vê todo o cenário do conflito. Aí Jesus faz uma pergunta para Pedro. Jesus é o Filho de Deus. E como Filho de Deus, ele é o dono de todas as coisas. E Jesus pergunta assim para ele. Que te parece, Simão? De que cobram os reis da terra os tributos ou censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Ele estava dizendo dele. Ele não estava ali dizendo que nós, filhos de Deus, temos que ser irresponsáveis com os nossos tributos. Não. Ele estava te reportando a ele. Ele é o Filho de Deus. Então a palavra do Senhor diz assim, disse Pedro, dos alheios. Logo estão livres os filhos. Mas para que não os escandalizemos, será que era só os fariseus, os saduceus que estavam escandalizados? Pedro não estava escandalizado. Ele estava constrangido. Meio tímido, se sentindo meio fracassado, triste, porque Jesus disse que ele ia morrer. E agora, endividado. Um abismo chama outro abismo. Não é assim que o salmista diz? Vai, lança o anzol e tira o primeiro peixe. Que subir, abrindo-lhe a boca, encontrarás o cáter. Você paga a minha e a sua dívida. Amém. Vamos falar sobre um passeio pelo deserto. Vamos falar sobre tempos difíceis, dos quais essas sensações, às vezes, assombram a alma. Vamos falar sobre verdadeiros valentes que passaram por tais situações como essas. Pessoas que tinham muito de Deus, mas porque em horas ou em fração de segundos ou em dias se sentiram injustiçadas ou fazendo de parte de um time que não é tão vencedor como pensava. Já passou pela sua cabeça que você estava fazendo parte de um time que não era tão vencedor como te prometeram? Vou falar para você de grandes homens e de mulheres que por algum período de tempo passaram isso por suas cabeças. Alguns outros não, alguns outros foram cansaço. Enfim, vamos analisar. Você pode ir comigo? Josué 7. Sabe de quem que eu falo? Foram guerrear contra Ai, perderam. Quero falar sobre o primeiro vilão que faz com que você sinta que o céu não fez tudo por você que deveria. A confusão. Se me prometeram a vitória, por que eu experimento um fracasso? Qual a sua reação no fracasso? Quando você se converteu, você entendeu que fazia parte de um time vencedor e vitorioso. Mas você às vezes não consegue entender o porquê times vencedores e vitoriosos têm que passar por algumas derrotas. Josué passa por uma derrota para aprender. Jamais
Não se deve entender que existem batalhas grandes ou pequenas. Todas são batalhas. Josué precisava aprender algumas lições. Deus não foi culpado da derrota de Ai. Foram culpados os espias e até Josué, que não orou para pedir a direção de Deus. Então o povo começa a entristecer-se, a angustiar-se, porque eles haviam perdido, morreu 33 homens. E a Bíblia diz que Josué se contamina, ele fica muito confuso. Ele havia experimentado uma absoluta vitória, de que não, nada fizeram com respeito a Jericó. E agora eles experimentam uma derrota. Já experimentou derrota na sua vida? Se não, não é amigo dele. Você leva qualquer pessoa que vai à sua casa ao seu quarto? Quem vez por outra vai ao seu quarto? Apenas seus amigos íntimos e família, não é verdade? Então, o deserto é assim. O passeio pelo deserto, só os amigos dele é convidado a ir. E o título da mensagem é um passeio pelo deserto. E eu quero falar sobre a primeira coisa que você encontra quando passeia no deserto e é levado para o deserto. Uma das vezes que você é levado para experimentar o fracasso. Eu fracassei. Eu não venci. Queria muito ter vencido, mas eu fracassei. Se você é amigo dele, você já experimentou o fracasso. E a questão é, qual foi a sua reação? O céu poderia ter feito mais? Junto à tristeza, com uma cobrança. O céu poderia ter intervido, ter vindo antecipado com uma direção. O céu poderia ter feito alguma coisa. Mas se o céu tivesse impedido, você não teria aprendido o que tinha que aprender. Josué precisava aprender algo. Ele estava no início de seu governo. E ele precisava aprender como se levantar em meio ao fracasso. O fracasso faz parte da sua disciplina cristã. Não existe cristianismo sem fracasso. O fracasso é a única maneira de nós conseguirmos entender a arrogância e a soberba da nossa alma. O fracasso é a única maneira de nós termos uma logística exata e reconhecermos quem somos e quem Deus é. O fracasso é necessário na jornada de todo cristão. Experimentar fracassos faz parte do cristianismo. E a Bíblia diz assim, que Josué rasga suas vestes e prostra-se sobre o seu rosto e joga cinza sobre si e ele começa a lamentar. Ele começa a chorar. E ele começa a dizer coisas que eram muito semelhantes àquilo que ele ouvia no deserto. E lá no deserto, com Moisés, tem esse adendo, com Moisés, ele se posicionava, ele até defendia em algumas situações, em Números capítulo 14. Mas agora, ele não tinha Moisés. Agora, o fracasso era dele. Era dele. E agora, no fracasso, ele começa a dizer como Israel. Ele começa a proferir palavras que você não consegue pegar essas palavras e dizer, não, essas palavras não são de Josué. Se você não conseguisse ouvir o timbre da voz dele, se você não conseguisse ouvir a entonação da voz dele e dissesse, não, essa é a voz de Josué, você diria, de maneira alguma, essa é a fala deste homem. Este homem que disse, vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jamais você interpretaria e faria uma aliança e uma união dessas palavras com Josué. Mas ele disse, Josué 7, versículo de número 7. Senhor Deus, por que com efeito fizestes passar este Jordão, este povo Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Antes nós tivéssemos, igualzinho Israel, antes nós tivéssemos nos contentado em ficar além do Jordão, antes nós não tivéssemos promessa, preferiu não ter promessa do que experimentar esse fracasso. Senhor, que direi, pois? Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, sempre, os cananeus, todos os moradores da terra, nos cercarão, desarraigarão o nosso nome da terra, então farás ao teu grande nome.
Quando você experimenta fracasso, diga comigo, não faltará inimigos. O diabo se fortalece quando você experimenta o fracasso. Não porque você está descoberto, não porque você será derrotado, mas porque você entra numa zona de conflito. Aí ele se levanta contra você, começando a colocar coisas na sua vida, na sua mente. A sua autoridade não é legítima. Volta, retrocede. Hã? Sua força não é legítima. Olha o que está acontecendo com você. Retrocede, volta. Então você olha a situação e o chamado de Satanás sobre sua autoridade, sobre sua fé, sobre sua força. E às vezes vamos dizer, nós cometemos a falha de retrocedermos. E aí quando nós retrocedermos, nós olhamos para o nosso lugar e começamos a ficar desconfortáveis. Porque os heróis não conseguem retroceder, eles ficam desconfortáveis. Eles sentem falta dos lugares deles. Eles sentem falta da autoridade, falta da força. E eles começam a ficar não humildes, mas humilhados. Não humilhados porque Deus quer que eles sejam humilhados, mas porque eles retrocederam. Josué agora retrocedia, falava como povo. Fracasso e retrocesso são duas coisas que podem estar separadas, correto? Pode ou não pode? Você pode separar fracasso de retrocesso? Você pode fracassar em algumas áreas da sua vida e não retroceder? E conseguir entender que o Senhor te convidou e te chamou ao deserto. E que existem alguns fracassos que eu e você temos que experimentar. Está escrito, está determinado. Ele ordenou e ponto. Acabou. Ele quer te ensinar algo. E dói, e machuca, e existe frustração, e existe tristeza, e existem palavras que são irreconhecíveis da tua boca. Mas você precisa passar por aquele fracasso. Porque o que importa para Deus, em primeiro lugar, não são as suas vitórias, mas te fazer um vencedor. Existe diferença, uma diferença muito grande entre vencer e ser um vencedor. Na Bíblia você vê várias vitórias. Nabucodonosor foi um. E venceu, porque era propósito de Deus. Mas nunca foi o vencedor, nunca venceu a soberba. O que eu e você temos que entender, que vitória e ser um vencedor são duas coisas diferentes. E você precisa estar com Cristo para entender a explanação desse fato. E quando Josué experimenta o fracasso, ele começa a falar sobre as vantagens, sobre o que o inimigo vai pensar. Eu vou repetir isso muitas vezes, porque isso é um dos tapas que Satanás lança na sua cara. Quando as pessoas começam a comentar, quando as pessoas começam a falar, quando as pessoas dizem, olha, não é tão grande como pensava, não era tão espiritual, olha, não sabia tanto, olha. E aí você entra na do diabo. Eu fui humilhado. Você acha que numa situação que você está, você acha que importa o que alguém diz? Pelo amor de Deus. Você está experimentando um fracasso na sua vida, uma lição de aprendizado, e aí você fica atrás de comadres, de pessoas que ficam comentando sobre o que está acontecendo com você, ou o que aconteceu. Pudera. A preocupação de Josué é aquilo que os inimigos iam dizer. Segundo, Juízes 6:13, eu coloquei em ordem para ajudar vocês. Vá comigo em Juízes 6:13, os livros estão em ordem, a não ser um que eu deixei para o final, Salmos. Quero falar sobre indignação. Falo sobre Gideão. Gideão amalhava o trigo no lagar e para salvar dos midianitas. Mas dentro dele havia uma indignação, ele trabalhava, ele frutificava, ele fazia, acontecia, mas a indignação estava ali dentro dele. Cuidado quando você alimenta a indignação. Por que eu? Por que eu? Por que eu? Por quê? Por que aconteceu isso? Nós não somos o povo escolhido, eu não sou aquela pessoa que escolheu dentro do ventre, eu não sou aquela pessoa que... não, acho que não. Acho que o Senhor não me ama coisa nenhuma, foi um equívoco, foi uma abdução da minha parte, eu acho que não tem amor, não tem nada. É comum isso ou não é?
É. Quando você vai para o deserto convidado pelo Senhor, você pode passar por indignação. Você fica indignado. A indignação é pecado, sabia? Só Deus pode se indignar. Eu e você não. Por que acontece a indignação? A indignação é a fagulha da revolta. Quando você fica indignado, o próximo passo de Satanás é transformá-lo em revolta. Você fica indignado, você fica inconformado. Você começa a acentuar as vantagens, acentuar as boas coisas da sua vida. Você começa a acentuar as coisas que você fez de bom. Mas eu fiz aquilo de bom, eu fiz aquilo outro de bom, eu fiz aquilo outro de bom. Será que isso não é levado em consideração? Você começa a culpar as pessoas e responsabilizar aqueles que estão ao seu redor. Isso é indignação. Você começa a encontrar responsável. Mas espera aí. Se você sabe que um fio de cabelo de sua cabeça não se perde sem a permissão dele. Se você sabe que a sua vida está coordenada junto à escrita dele. Como é que você agora acha? Juízes 6,13. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, o Senhor é conosco? Aquela revoltazinha, sabe? Deus te ama. Que jeito. Deus tem um plano para a sua vida. Acho que é com o irmão de trás. Tem crente que, na indignação, a indignação é uma das situações mais difíceis dos crentes se levantar. Porque ele endurece, ele recusa. E Deus te ama em nada, e Deus tem um propósito para a sua vida em nada, e Deus vai fazer em nada, e confia em nada, espera em nada. Ele fica, sabe, criança embirrada? Criança embirrada. Mas se Deus me amasse, não estaria acontecendo isso comigo. Ele não diz, tá? É uma coisa muito leve, é uma coisa muito leve, que apenas o Espírito Santo te dá a compreensão da gravidade da situação. Mas se o Senhor é conosco, por que está acontecendo isso? Se o Senhor me ama, se o Senhor é comigo, por que aconteceu isso na minha vida? A Bíblia diz assim, porque tudo isso nos sobreveio. Parte B. E o que é feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Onde é que está as maravilhas que o Senhor fez lá atrás? Onde é que estão? Onde é que está a tua obra? Onde é que está o teu poder? Encurtou-se o seu braço, diminuiu a sua força. O Senhor não ama mais, não me ama mais com tanta intensidade. E aí você começa a se insurgir, e você começa a se levantar, e você começa a ter rebeliões, lapsos de indagações, de questionamentos, e o Senhor vai te apertando. Engraçado, uma coisa tão interessante em Deus, que eu amo isso em Deus, a gente pode fazer tanto piti que quer, pode fazer todo o drama desse universo, Ele não cede. Isso não é maravilhoso? A gente faz piti, a gente rola, a gente fica indignado, a gente fica confuso, e Ele não cede. Isso é maravilhoso em Deus, você não acha maravilhoso? Isso é maravilhoso em Deus. Ele te vê indignado. E Ele poderia mandar alguém ao seu encontro e dizer assim, não fique indignado, indignação é revolta. Deus sabe o que está fazendo. E você acordar. E muitas vezes Ele não faz isso, na maioria das vezes Ele não faz isso. Por quê? Porque Ele quer que você saiba do que você é capaz. No deserto você se conhece. No deserto você sabe do que é capaz. No deserto você sabe o quanto você fica confuso. No deserto você sabe o quanto você é ingrato, se indigna, é soberbo. E aí você se vê e diz, eu não gosto do que vejo. E o Senhor disse, pois é. E eu vi isso todo esse tempo. Esperava um momento de acordar você. É no deserto que a gente vê. São nestes momentos de fracasso que nós observamos a nossa confusão. Observamos que a nossa fé não é tão inabalável, não é tão objetiva quanto pensávamos. É no fracasso que nós conseguimos analisar o tamanho da nossa fé e a sua consistência. É na indignação, é na situação árdua e difícil, que nós observamos o quão soberbos somos capazes de ser,
o quão cobradores, o quão ingratos somos capazes de ser. E ele diz assim, porém, versículo 13, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Deus desamparou. Deus desampara alguém, irmãos? Deus desampara alguém, irmãos? Não. A consequência do ato deles havia feito com que eles fossem entregues. Terceira situação, quero que você vá comigo em Ruth. Vá lá comigo em Ruth. Capítulo 2. Capítulo 1. Ela entra na cidade com Noemi. Eu quero que você ouve essas palavras e você vê se tem nexo. Quem quis ir para Moabe? O marido, a mulher e os 2 filhos, não foi? Quero falar da terceira situação que te leva para o deserto. A primeira, experimentar fracasso. Segunda, enxergar o quão capaz de soberbo você pode ser. Terceira, consequência, lei da consequência. Foi ela quem quis ir para o deserto, para Moabe, os campos de Moabe. Agora sabe o que ela falava? Que Deus era mau para com ela. Pastora, quando é que eu vou ficar treinado? No fracasso. Experimentar fracasso. Me humilhar, buscar o tino e saber, Deus está me ensinando. Na indignação, humilhação também e dizer, revolta nada. Na situação de consequência, não nutrir amargura. Lei consequencial. Vai ficar amargurado ainda para piorar a situação? Errou, falhou. Errou porque fez, errou porque não fez. De todo jeito é erro. Ah, mas eu não fiz porque eu não sabia. Ou então eu fiz porque eu tinha boa intenção. Não interessa. Fez. Lei consequencial. Ela voltava com Ruth vazia. E ela diz assim, o Todo-Poderoso me amargurou a alma. Hã? Não, às vezes você escuta algumas coisas que são coisas um tanto complexas de admitir. Versículo de número 20. Ela diz, vocês não me chamem mais de agradável. Eu sou Mara, agora eu sou amarga. Titulou. Porém ela disse, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Foi Deus que deu isso para ela? Não. Lei consequencial. Lei da consequência. Eu vou para o deserto para experimentar o fracasso, para fortalecer a minha fé. Eu vou para o deserto para ver o quanto eu sou capaz de ser soberbo e ter indignação para aprender a ser humilde. Eu vou para o deserto pela consequência, para que eu seja incapaz de ter ou de ser amargurado. Me chame Mara, me chame amargura, amargurado. Você errou, você falhou e Deus é culpado? Deus é responsável? Ah, não, Deus não, eu vou arrumar pode deixar que eu arrumo Que isso? O cônjuge? O pai, a mãe, o filho, o amigo, o irmão? Nós somos como um instrumento nas mãos de Deus. E Ele é um ótimo ouvido. E aí, quando o Espírito Santo toca as notas, Ele analisa qual está falseando. Deixa eu ver. Dão, dão, dão. Tem que apertar um pouquinho. E a corda, ó. Geme. E a corda geme. Dão, dão, dão. Dá para apertar mais um pouquinho. Vai gemer? Geme o tanto que quiser. Mas não se ensoberbeça. Não se dê de vítima. Não se vitimize. Por quê? Porque esta é a vontade do Senhor. Terceiro, 1 Reis 19. Cansaço. Eu fiz tudo, eu trabalho, eu vou, mas ninguém, não consigo ninguém. 1 Reis 19. Ninguém me entende. Ninguém me ajuda. Na minha casa eu sou sozinha. Meu marido não ajuda, meu marido não ora, meu marido. Cuidado, isso é raiz de rebelião.
Eu não aguento mais, Senhor, eu não aguento mais. Meu marido não ora, meu marido não repreende os filhos, meu marido não educa. Meu marido é um zero à esquerda. 1 Reis 19, cuidado com o cansaço. O cansaço também pode te levar para o deserto. E você fica tão cansado que você fala, Deus, eu não quero viver mais não. Você não é nenhum suicida em potencial, claro. Você está vivendo, come, bebe, dorme, vem na igreja, fala em línguas estranhas, opera os dons, mas está morto, morto, morto. Não tem beleza, não tem alegria, não tem vida, não tem planos, não tem vivacidade, não. Ai, Senhor. Olha, quando eu estou na tua casa, cuidado quando começa assim. Quando eu estou na tua casa, Senhor, ai Deus, aqui eu me escondo. Hã? Aqui é o meu refúgio. O quê? Ai Deus, aqui eu tenho valor. Aqui eu trabalho, aqui as pessoas me valorizam. Quem disse que a casa do Senhor é um refúgio para gente fracassada e frustrada? Quem disse isso? Que isso? Hein? O seu sucesso é em todas as áreas. E aí a irmãzinha, o irmãozinho, chega na igreja e faz da igreja seu refúgio. Lá fora, um vassalo. Chega dentro da igreja e quer ser príncipe. Príncipe dentro e príncipe fora. Autoridade dentro, autoridade fora. Poder dentro, poder fora. Força dentro, força fora. Cansaço. Porque luta sozinho, porque batalha sozinho, porque pensa sozinho, porque recebe direção sozinho. E aí fica tão cansado, que prefere morrer do que viver. Ou seja, ele havia recebido uma promessa de Deus, que não veria a morte. Estava abrindo mão da promessa para ficar livre do problema. Qual era o problema de Elias? Ser humano. Acredito que esse é o problema desde que... Ninguém me ajuda. Ninguém acorda, ninguém desperta, ninguém colabora, ninguém contribui. Eu sou sozinho. Quando você chega nessa conclusão, você já está insurgido. Você já está em rebelião. Você já está com problemas. Já está errando no deserto. Muito cuidado. O que vai acontecer com você? Vai abrindo mão. Parando de sonhar, parando de lutar, deixando as coisas correrem do jeito que está, do jeito que o diabo gosta. Conhece aquele ditado? Vai deixando a coisa. Senhor, tô aqui, pai. Tá nada. Um dia ficar com depressão, um dia ficar triste, um dia ficar alegre, agitado, um dia porque as emoções alternam. Elias estava muito cansado. Muito cansado. Por quê? Porque ele não via fruto daquilo que fazia. Uma das coisas que leva ao deserto é você ficar procurando fruto nas pessoas. Se você faz para Deus, você faz para Deus e larga a mão de ser hipócrita. O marido melhorou, aleluia, glória a Deus. O filho melhorou, aleluia, larga a mão de ser hipócrita. Você faz para Deus. E se melhorou e se piorou não é problema seu. Isso é questão de Deus. Deus trabalha e faz do jeito que quer, da maneira que quer. Pessoas que querem olhar, tocar, ver, enxergar para celebrar são hipócritas. Não tem fé verdadeira. Você faz no Senhor. E a coisa está ruim, está de mal a pior. Mas você faz para Deus. E você celebra porque sabe que há fruto para a sua obra. Há galardão para o seu serviço. E você não fica lá. Igual mulher, primeira viagem, que não sabe fazer bolo. Abre o forno toda hora. Aí o bolo fica dessa altura. Não deu certo. Claro, ansiedade, impaciência, curiosidade, achando que o seu olho ia fazer alguma coisa para o bolo. Fica abrindo o forno do Senhor toda hora. Vai minguar tudo. Mas eu oro, eu suplico e não muda nada. Deixa Deus trabalhar e fazer as coisas do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer e principalmente quando Ele quer. 19:4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, foi sentar-se debaixo de um zimbro, pediu para si a morte, diz: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Eu quero morrer mesmo, igual meu pai e minha mãe.
me leva, porque eu desisto, não tem ninguém arrepende, ninguém faz. Senhor, eu oro pela minha família, eu não vejo mudança. E eu oro, e eu falo, e eu vivo, e eu... Mas espera aí. Se você é fiel, você não faz mais que a sua obrigação. Se você manifesta dons e virtudes, você não faz mais que o seu dever. Ou contabilizar. Diga assim para o seu irmão, foge de gente que contabiliza. Foge. Foge de gente que contabiliza. Foge de gente que faz um favor para você e anota no caderninho preto dele. Foge de gente que deu um abraço de 1 minuto e põe no caderninho dele. Foge. Foge de contador dentro da igreja espiritual no reino. Foge. Foge. Foge de gente que faz alguma coisa para você esperando que você arriba no dia seguinte. Peraí, irmão. Eu te ajudei. Eu estendi a mão. Você está mais caído do que antes. Peraí um pouco. Foge. Foge. No céu só existe um contador. E esse contador vai fazer a conta ainda lá na eternidade, não é aqui. Foge de gente que faz contagem. Não seja um contador. Que quer contabilizar. Mas eu orei, fiz uma campanha de 7 dias. Fiz uma campanha, jejuei, mas não mudou nada. Não faça isso. Você está declarando e assinando o seu farisaísmo. Você está declarando que você é um fracassado espiritual. Que você não semeia no reino. Que você não faz para Deus. A Bíblia diz, tudo que façamos para o Senhor e não para os homens. É isso que você tem que entender. E quando Elias olha e não é resultado em Israel, ele pede a morte. Próximo. Jeremias 20. Vai lá comigo. Jeremias pregava. E falava a verdade. E o povo não gostava de ouvi-lo. E um dia Pazur leva ele no cepo, bate nele. Jeremias era um homem sensível. Tudo doía mais nele. E ele diz assim, versículo 7. Jeremias 20, versículo 7. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte fostes do que eu. Prevaleceste, sirvo de escárnio. Todo dia, cada um deles zomba de mim. Existiram muitos profetas que foram ouvidos, que foram abraçados, que foram... Mas Jeremias foi chamado para ninguém acreditar nele. Ele foi chamado para todo mundo zombar dele, para todo mundo, um batia, outro largava, outro pegava, um batia, outro largava, outro pegava. Deus, o Senhor me persuadiu, eu fiquei persuadido, não teve outro jeito. Essa era a missão dele. Ninguém acreditar nele. Existem coisas que eu e você temos que passar. E nós precisamos passar com honra. Existem situações que nós temos que passar. Porque o mestre quer nos ensinar uma lição. Oséias capítulo 2, versículo de número 20. O Senhor diz algo muito interessante. E eu te atrairei ao deserto. E ali falarei ao teu coração. Te ensinarei a cantar como nos dias da mocidade. Te darei ali no vale de Acor as tuas vinhas. Será que eu e você somos capazes de sermos levados para o deserto? Esse texto, ele está em Oséias 2, 14 e 16, não no 20. Depois eu vou ler com você. Agora, eu quero falar sobre Jeremias, que tem uma missão e um chamado para sofrer. Por que sofrer? Porque ele iria pregar a um povo que não queria ouvir. Será que Deus pode contar com você? Para aquilo que Ele quer? É igual Isaías. Deus falou assim para Isaías. Isaías, você vai pregar? Mas eu endureci o coração deles. Eles não vão te ouvir. Peraí, mas por que então que eu vou pregar? Não, porque precisa estar na taça deles. Precisa estar na contabilidade do livro deles. Que eles receberam e não deram ouvidos. Faz o que eu te mando. Você é capaz disso? Chover no molhado, não ter resultado. Versículo de número 9. Então disse eu, não me lembrarei dele, não falarei mais, ele estava falando de Pazur.
Mas isso no meu coração como fogo ardente. Quer dizer, eu vou perdoar esse homem, mas eu vou perdoar ele. Encerrado nos meus ossos, estou fatigado de sofrer. Não posso mais. Não estou aguentando mais, Deus. Não estou aguentando mais apanhar, não estou aguentando mais ser mal interpretado, não estou aguentando mais, ninguém me ouve, ninguém me escuta, ninguém. Versículo 12. Tu, pois, Senhor dos exércitos, que prova o justo e vê os rins e o coração, permite que eu veja a tua vingança. Senhor, eu quero ver vingança, quero ver vingança, quero ver vingança. Hã? Quero ver vingança, quero ver. Ele morreu sem ver vingança. Quero ver vingança, quero ver ele, Senhor. Ô, Senhor, desce a mão, Pai. Senhor, eu quero ver vingança. Nós não aqui não, né? Mas tem muita gente que ora assim. Senhor, eu quero ver, Pai, porque eu falei, ninguém me deu crédito. Eu quero ver, Pai, eu quero ver. E aí acontece. Não falei? Sou instrumento de Deus. Falei? Aí diz assim, contra eles, pois já te revelei a minha causa. 14. Aí ele diz, maldito o dia que eu nasci. Não seja bendito o dia em que minha mãe deu à luz. 17. Por que não me matou na madre? Por que o Senhor não me matou quando eu estava nascendo? Melhor morrer do que ser um pregador e um profeta que ninguém escuta. Mas era o propósito de Deus. Era a missão de Deus para ele. Existem algumas missões de Deus para você que são lunáticas, que são loucas. Mas você tem que cumprir. Por quê? Porque você foi chamado para obedecer. Existem missões de Deus para você que você não vai encontrar explicação, nem se você vivesse 1000 anos nessa terra. Você não vai encontrar explicação. Mas porque você é obediente, você simplesmente faz. Você não entende. Você não consegue entender. Mas é a vontade dele, acabou. Ele diz assim a minha mãe teria sido a sepultura, teria ficado grávida perpetuamente. Por que saí da madre, novamente, versículo 18, para ver trabalho, tristeza, para que os meus dias se consumam de vergonha? Jeremias não reclamava de pregar, ele reclamava por quê? Porque quando ele falava a verdade, as pessoas vinham em cima dele. Ele não podia pregar a verdade porque ele era alvo de chacota, alvo de deboche, de humilhação. Será que eu e você podemos passar por tal humilhação e mesmo assim entendermos Deus? É o Senhor, Deus, o Senhor sabe, Deus, o Senhor sabe. Quantas vezes você passou por uma situação de humilhação e só você e Deus sabia da situação? E só você e Deus conhecia o fator das coisas e as pessoas que estavam ao seu redor não entendiam bulufas sobre nada, mas você queria dar indiretas para que elas amenizassem cobranças ou situações contra você, porque você queria que elas entendessem que você estava, que você fazia, porque aquela era. E Deus não deixou ninguém se simpatizar com a sua causa. Deus não permitiu que ninguém visse o seu sofrimento. Seja bem-vindo ao deserto. Quero que você vá agora em Salmos 42, quero falar do salmista, volte um pouquinho comigo. Salmos 42, você conhece esse salmo? Esse salmo é maravilhoso. O salmista passava por uma situação terrível. E as pessoas diziam, cadê teu Deus? Onde é que está teu Deus? Teu Deus não é Deus de vitória. Teu Deus não é Deus de sucesso. Claro que são enviados do inferno, né? Versículo de número 13, o que está escrito. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando você vê a coisa não acontecendo, quando vê a coisa não fluindo como você gostaria, e a situação e a vida e tudo olha para você, diz, cadê o seu Deus? Cadê a sua fé? Cadê o Deus de resgate? Cadê o Deus de milagres? Cadê o Deus de feitos? Cadê seu Deus? E eu vou dizer uma coisa para você, não faltará espoliadores. Não faltará aqueles que querem tirar alguma vantagem. Que estavam acumulando uma oportunidade para te humilhar. Acumulando uma oportunidade para te lançar na cara. Não são seus inimigos. Não. Aqui quem perguntava para o salmista eram os amigos. Quando você vai para o deserto e você passa por situações dessas, não são os seus inimigos apenas que te atacam, como no caso de Jeremias. São seus amigos que cometem algumas insinuações. Ah, está vendo? Mas você também. Olha, está vendo? Ou seja, você não crê? Você não tem fé?
Você não tem dons, você não prega, você não serve a Deus, você não é pastor, você não é pastora, você não é obreiro. Por que está acontecendo isso com você? E o que você faz? Nada responde. Em espírito, Deus, tu sabes. Eu quero carregar essa cruz. Eu não abro mão dela por nada. Essa cruz é minha. Esse jugo é meu. Quer colocar mais peso? Pode colocar. Amigo, irmão, parente, cônjuge, quer colocar mais peso? Irmão que um dia por mim foi ajudado. Você diz. Pessoas que por mim foram levantadas quando estavam no deserto. Pode colocar o peso que for. Porque o meu Deus me fortalecerá o suficiente para eu carregar o peso que for necessário. Porque desse ofício eu não abro mão. Isso é um deserto de elite. É quando as pessoas começam a levantar lebres e levantar indagações. E você fecha seu coração. E você diz, não. Aqui não. Aqui só existem certezas. Certezas que eu sou barro e que ele é oleiro. Certezas que a minha vida é dele e ele faz o que quer. Certezas que ele está comigo, não só no monte, mas na cruz, no Calvário. Certeza que ele está comigo no deserto, nos vales. Certeza, aqui só tem certeza. Enquanto me perguntam, eu choro e me perguntam. Ninguém quer saber o quanto eu estou sofrendo. Ninguém quer saber o quanto eu estou passando. As pessoas me questionam onde está o Deus que você serve. Versículo de número 7. Nesse momento, um abismo chama outro abismo. As coisas começam a piorar. E parece um efeito dominó. Tudo começa a cair ao mesmo tempo. Versículo de número 10. Com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o seu Deus? Ele não fala de inimigos, ele fala de adversários. Porque pessoas que você confia, que cerca você, que no momento em que você precisa, ao invés de olhar para você e dizer, não temas, o Senhor é contigo, ou então te dá um abraço de 1 minuto, ele olha para você e diz, você não tem fé? Cadê o seu Deus? E muitas vezes ele não diz com a boca, não. Ele diz com os olhos, que é pior ainda. Esses se tornam seus adversários. Não são inimigos, não. Eles não estão no patamar de inimigos, mas são adversários que se levantam contra ti quando deviam ser seus companheiros, seus confederados, se tornam seus adversários. Quero que você vá comigo em Salmo 74. Pertinho aí. Quero falar dos momentos que você está no deserto. E às vezes você quer ver sinais. E você quer ver proeza. E você não vê a hora. E a oração sua favorita é, apressa-te, ó Deus. Senhor, se o Senhor não apressar, eu vou morrer. E lá. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Está fedendo. Olha para o seu irmão e diga, tem que feder. Tem que cheirar mal. Senão não é de Jesus, não é milagre dele. Tem que cheirar mal. 1º dia avisado da morte de Lázaro. 2º dia. 3º dia. Chega no 4º dia. Senhor, já fede, está fedendo já. Acabou a esperança, acabou tudo. Infelizmente tem que feder. Apressa-te que eu vou morrer. Vai morrer nada. Você não vai morrer não. Você não vai morrer, nem eu morri, nem vou morrer. Ninguém vai morrer não. Nós vamos ficar mais fortes do que nunca. A Bíblia diz em Salmo 74, versículo 9. Senhor, eu não estou vendo mais sinais. Não estou vendo uma profecia. Ninguém, não há entre nós alguém que saiba. Até que isso durará. Já foram 3 anos. Já foram 4 anos. Já foram 5 anos. E a coisa não muda, não melhora, não acontece. Está aprendendo a ter paciência? Ficando livre da ansiedade? Está demorando por quê? Porque ele está te ensinando a ter paciência? Interessante. Versículo 16.
Senhor, teu dia e teu é noite, e preparastes a luz e o sol. Versículo 18. Lembra-te disto, que o inimigo afrontou ao Senhor, e que a um povo louco blasfemou do teu nome. Pessoas olham para a sua vida e você gostaria que, pastora, mas eu queria que as pessoas olhassem para mim, sabe? Aquele sermão de crente, tipo capcioso. Pastora, mas as pessoas vão olhar para mim, vão ver eu nessa derrota, as pessoas não vão glorificar Jesus. Capcioso. Capcioso. E aí eu queria que as pessoas olhassem para mim e vissem que o meu Deus é poderoso. Aquela canção que nós... E vissem que o nosso Deus é forte, maravilhoso. As pessoas não podem olhar para você e ver que o seu Deus é tão maravilhoso, tão maravilhoso, tão maravilhoso que ensina e disciplina um filho. Versículo de número 20. 19. Não entrega as férias à alma da tua rola. Não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Atende a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. Oh, não volte envergonhado, oprimido. Louve o teu nome, o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Aproxima-se de mim, resgata a minha alma. Levanta, restaura. E aí vai. Oh, aleluia, aleluia. Aí acabou de orar, estou sentindo um fogo, uma coisa dentro de mim. Agora vai. Amanhã eu vou acordar e as coisas estarão todas fora do lugar. E amanhã você levanta, está pior. O rebuliço está pior do que antes. Ele ouviu sua oração? Ele ouviu sua oração? Você disse, Deus muda, faz. Ele falou, oba, meu filho está pedindo, vamos lá, vamos fazer. E está pior do que antes. Porque ele está consertando. E nós, infelizmente, não conseguimos entender o conserto. Nós temos muita dificuldade de entender como Deus trabalha. É gostoso você ver a obra do tapeceiro pronto. Você vê um tapete pronto, você vê uma joia pronta, você não sabe como faz. Mas você admira. Todos nós somos admiradores das obras de Deus. Mas poucos de nós queremos estar com Ele quando Ele está trabalhando. Nos levando para o deserto. Para sentirmos a força do fracasso. Para observarmos o quanto somos arrogantes e soberbos. E experimentarmos a humilhação na própria pele. Ele diz assim. Não te esqueças dos gritos dos teus inimigos. O tumulto daqueles que se levantam contra ti aumentam continuamente. Senhor, olha lá, o povo está te... Quero te perguntar uma coisa. Você acha que Deus está preocupado com aquilo que as pessoas falam dele? Tá ou não tá? Não, quem está preocupado com isso é você e sou eu. Alguns de nós. Porque estão falando, agora como que vai ficar? Eu orava, eu pregava, eu cantava, eu ministrava, como que vai ficar? Não estou entendendo. As pessoas vão olhar para mim e vai dizer o quê? Que você está em pecado porque você está doente? Esses fanáticos, gente desequilibrada? Olha, você está com câncer ou você está doente porque você está em pecado. Você vai ligar, olha a fonte. Gente louca, gente maluca. No meio cristão tem de tudo, meu irmão. É igual Israel, a turba vem junto, infelizmente. A gente tem que viver com essa turba, com esse populacho. Com essa gente sem nobreza, sem inteligência, sem conhecimento nenhum. Agora você vai ficar dando ouvidos? Deixa eu analisar. Eu acho que ele fez isso por... Estou Você tem que estar preocupado. Que isso, meu irmão? Teu negócio é com Deus, é a direção dele. Se ele mandou você dar um passo para trás, você dá. Se ele mandou você fazer, você faz. Mas e o populacho? Que fica só na arquibancada, os fracassados, olhando e dizendo, estopreu. É ou não é? Também é assim? E aí, meu irmão? Eu já passei da idade de me preocupar com a cabeça dos outros. E você também, já não? Então tem uma vida, tem um caminho, tem uma jornada. Me falta falar dos discípulos, Novo Testamento. Lucas, os discípulos na estrada de Emaús. Eles disseram assim para Jesus, sem saber quem era. Nós esperávamos que ele fosse o Messias. Honestos e tardos de coração. Nós esperávamos. Ou seja, frustração, decepção. Foi tão gostoso. Agora, sem falar de Tomé. Se eu não vir e não colocar as mãos nos cravos, em João 20,
Eu não vou crer. Tomé, aqui. Não seja incrédulo, mas crente. Que vergonha. Hã? Que vergonha. Eu quero que você vá comigo em Oséias, capítulo 2, para nós encerrarmos. Queria chamar o Elias para vir aqui à frente. Oséias, capítulo 2. Se você é filho dele, se você é amado dele, você será convidado a dar passeios em desertos. Para quê, pastora? Para quê, pastora? Para quê? Para experimentar fracasso 1. Primeiro, confusão, Josué. E fracasso, indignação, amargura, cansaço, frustração. E dores, como do salmista. E aí você vai ver a tua reação. Você vai olhar a sua reação. E depois você vai ficar envergonhado, vai dizer assim, Senhor, me dá outro deserto para eu fazer valer a pena. Para eu fazer valer a pena. Pastor, eu quero a liberdade de estar longe das mãos dele. Eu não quero passar por isso. Eu quero a liberdade, eu quero ser livre. Liberdade sem normas? Liberdade é normativa. Só existe liberdade quando tem normas. Liberdade sem normas é vandalismo. Não existe liberdade sem normas. Liberdade sem regra. Não existe. Vem aqui pertinho de mim, Elias. Vem, chega aqui. Então tá. A Melissa pega o microfone e vem aqui. Vamos supor que você e eu somos esse violão. Vamos lá. Que música é essa? Que música que é? Você interpretou que é o deserto? É tudo, mas não é o deserto. Por quê? O que o violão está? Tem irmão que não tem nenhum tipo de audição sinfônica? Dá para cantar. Não dá para cantar, não. Não dá. Não dá nem para fazer introdução. Tem crente que é assim, ó. Toca de novo, Elias. Desafinado. Por quê? Porque a nota está desafinada. Dá para cantar? Não dá. Vamos afinar o violão um pouquinho? Eu não entendo quase nada, mas isso aí não tá bom, não. Tá bom ou não tá bom? Não tá bom, não, irmãos. Que isso? A corda tá sofrendo. Ela estava tão boa, folgadinha, não estava? Tranquila no meio das outras. Mas uma corda, folgada, frouxa, desafinou todas. Quantas cordas são? 6. Você desafinou uma? 2. Já deu esse problemão aí. Não dá para cantar. Você e eu somos instrumentos. E nós queremos frouxidão. Levar tudo de qualquer maneira. Afinar machuca. Afinar dói. Dói muito. A corda vai sofrer. Ela vai ter que ir ao máximo dela. Vem aqui, Elias. Ela vai ter que ir ao máximo dela. Vamos apertar mais um pouquinho. Mas deixa ela certa. Demora? Deixa certa aí, Elias. Agora pega para mim. Dá aí para mim uma corda. Então vamos lá, vamos supor que essa corda aqui, ó. Dá para ver? É aquela corda ali. Está livre, leve e solto. Olha que maravilha. Para que serve isso aqui? Amarrar cabelo? Fazer uma pulseirinha e enroscar no braço? Para que serve essa corda? Agora ela está livre. Ela não precisa ser apertada. Ela não precisa ser esticada. Essa liberdade mata. Morreu. A corda está morta, não serve para nada. Agora, se ela for posta no instrumento, e arrojada, e apertada, então ela vai ser útil. Que tipo de corda você quer ser?
Que tipo de instrumento você quer ser? Você quer a liberdade? Quer a vida na maciota? Quer só aleluia, glória a Deus? Você sabe que Jesus pode te dar, não pode? Você quer ser essa corda? Quem quer ser essa corda? Ela é a mesma corda. A diferença é que ela não está no instrumento. Ela não tem deveres e não tem obrigação. Você quer ser assim? Olha para o teu irmão. Você quer ser assim? Sem pegação no pé, sem palavras, sem puxão de orelha, sem levar poleiro, sem ser exprimido, apertado. Você quer ficar livre igual essa corda? Você terá a liberdade que mata. Você será inútil. Inútil. Somente cordas afinadas, que tem a mão do exímio. Ele pode, ele faz. Não queira uma liberdade que mata. Não queira. Oséias 2:14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Leva ao deserto para falar ao seu coração. Para você experimentar o fracasso e ver se você fica confuso e o tamanho da sua fé. Leva você para o deserto para experimentar a capacidade da sua indignação. Leva você para o deserto para ver se você é uma pessoa capaz de ser amargurado. Leva você para o deserto para experimentar como reages no cansaço, na solidão e na falta de ajuda humana. Leva você para o deserto para quanto você é capaz de fazer o que Deus quer, mesmo que ninguém entenda. De fazer a vontade de Deus, mesmo que exista cobranças e mesmo que exista ataques. E leva-te ao deserto para você conhecer o Deus que permite dores para que sejamos curados. Eu quero que você feche os seus olhos. Nós vamos cantar uma canção. E enquanto você tiver condições de dizer sim a Ele, sim, eu vou experimentar o fracasso e não vou me insurgir contra ti. Sim, vou passar por dificuldades, por falta, e eu não vou ficar indignado. Sim, vou colher os frutos da minha desobediência e não vou ficar amargurado. Sim, no cansaço, eu vou me voltar para o Senhor e não para o Senhor. Sim, vou fazer a sua vontade mesmo que ninguém entenda. Sim, vou sofrer dores e vou vencer todas elas. Eu não quero que você se levante se não tiver dentro de você. Eu não falo de emoções, eu falo de verdade. De verdade. Um desejo ardente de ser aprovado. Nós vamos cantar essa canção e eu quero que todos fechem os seus olhos. É o momento de você olhar para você. Existem pessoas que quando passam por doenças desviam, questionam Deus. Existem pessoas que passam por fracasso. Hoje você pode estar bem porque não pode estar numa situação dessa, mas você não sabe o seu coração nem o dia de amanhã. E hoje você pode salvar o seu coração do fracasso. Porque fracasso não é perdas, fracasso é você fracassar com a sua fé. O único fracasso que o reino dos céus conhece é quando você fracassa com a sua fé. Vai pôr-se de pé quando de verdade existir no seu coração. O eis-me aqui.